promovida pelo Moyat Institute em parceria com o canal Kung Fu Life. E o quadro de hoje é o valor da energia Yin com a professora Vanise Almeida. E o tema desse quadro é a importância da parceria. Eu lembro que essa live será transmitida pelo canal Kung Fu Life, pelo YouTube e também pela nossa sala exclusiva do Zoom. A participação será feita pelo chat, tanto do Zoom quanto do YouTube. E para apresentar esse quadro novo, eu convido o grão-mestre Léo Imamura e, em seguida, a professora Vanise Almeida. Boa noite a todos. Mestre Rodrigo Giarola, pela apresentação, agradeço muito. Presença de várias pessoas ilustres aqui na nossa sala do Zoom, para ouvirmos a professora Vanise Almeida, que está inaugurando o quadro novo aqui no Instituto Moyat, que também tem o apoio do canal Kung Fu Life, que está aqui representado pelo nosso querido Edson Maciel. Então, aqui vai o nosso agradecimento aqui ao Edson Maciel por dar esse suporte ao Instituto Moyat. Temos aqui, portanto, o Zoom, além do Zoom, o YouTube, onde muitos de vocês poderão participar através do chat. Quem está na sala do Zoom poderá fazer as perguntas e as suas colaborações diretamente para a professora Vanise. A proposta dessas lives tradicionais de quarta-feira é trazer pessoas que possam contribuir dentro dos propósitos do Instituto Moyat. E, para isso, nós convidamos a professora Vanise Almeida, que, além de pesquisadora das artes da paz e também das questões ligadas à energia Yin, ela é co-líder do grande clã Moyasan. Então, tem uma larga experiência em lidar com pessoas dentro da família Kung Fu, tem feito uma coliderança de mais de 30 anos com relação à família, ao clã e ao grande clã Moyasan, e vai, então, hoje poder contribuir um pouco com o seu vasto conhecimento com os participantes do Instituto Moyat. E esse quadro ele será mensal, permanente, e teremos normalmente as últimas quartas-feiras para isso. Claro que isso poderá variar, né? Mas é a programação inicial do quadro. E com isso, nós queremos também convidar outras pessoas, assim como na semana passada tivemos a honra da presença do mestre Ricardo Leite, que também colocou aqui a sua contribuição. Já tivemos a participação do mestre Tiago Quintela, que também fez a sua contribuição importantíssima, para que nós possamos, com isso, integrar saberes, pessoas que podem, em muito, contribuir com o seu conhecimento, para que nós possamos construir um saber que é plural, um saber onde as pessoas possam perceber a importância daquilo que muitas vezes é negligenciado. E isso é, em particular, o quadro da professora Vanise, quando ela fala do poder da energia Yin, e, em particular, o tema de hoje, que é com relação à parceria, a importância da parceria. Então, sem maiores delongas, eu vou passar a palavra para a professora Vanise, porque é ela que vocês querem ouvir hoje, para que a gente possa, com isso, iniciar a nossa fala da noite de hoje. Quero dar, então, em nome do Instituto Moyat, as boas-vindas à professora Vanise e passar a palavra para ela. Seja bem-vinda, professora, e a palavra é sua. Muito obrigada. Boa noite, grão-mestre Léo Imamura. Boa noite, mestre Rodrigo, todos os meus alunos queridos que estão por aqui. Então, vamos lá. Eu estou muito feliz de inaugurar esse quadro e essa oportunidade de trazer o meu lado, né? Trazer a minha experiência nessa história. E quando eu ouço o grão-mestre falar de 30 anos, até eu assusto, né? 30 anos aprendendo a como
ajudar, né, a como pensar em termos de complementariedade, em termos de parceria, e eu confesso que eu aprendi muito, principalmente dentro de uma família Kung Fu, e a partir do pensamento clássico chinês, que é muito diferente do que a gente aprende, né, aqui desse lado, né, ocidentalmente, a gente aprende a parceria de uma maneira diferente, e eu aprendi muito, muito mesmo, observando a minha Simou, e principalmente tendo que trabalhar e complementar o trabalho do Sifu, do Sikun, do Sitaikun, do grão-mestre Léo Imamura, e essa foi a minha, e é o que eu vou falar, e a partir da minha experiência, mais uma vez, eu preciso reforçar isso, é a partir da minha experiência pessoal, né, da Vanise, da experiência da Vanise. Bom, o que eu acho interessante, eu acho que o tema de hoje, o poder da parceria, é perfeito para a gente inaugurar a participação do lado Yin, porque o que acontece? Muitas vezes a gente não enxerga esses dois lados atuando. Muitas vezes a gente enxerga um lado, que é o que aparece, que é o que está à luz, que é o que está dominando, que é o que está liderando, e às vezes parece que é só ele que está determinando e fazendo a coisa andar. E muitas vezes não é isso que está acontecendo, né? Existe muita coisa acontecendo em termos de bastidores, em termos de quem está na retaguarda, quem está apoiando, quem está no invisível, e como essas forças se alternam. Então, não é só uma questão de um tá à frente e o outro está sempre atrás, né? O mais interessante disso, que eu acho que eu vou trazer aqui para a gente poder discutir, é como a gente complementa e como é que a gente se utiliza desses atributos, das qualidades Yin e Yang, dependendo do momento que o momento pede, o que o propósito daquele momento está pedindo, né? De como que a gente pode ajudar completando, né, complementando. Eu gostaria muito da participação de vocês também, porque é uma área tão ampla, né, quando a gente vai falar de parceria e de Yin e Yang, é tão amplo, seria muito interessante se vocês pudessem trazer um pouco do que vocês estão imaginando, de como vocês enxergam isso, para que eu possa complementar e trazer a minha experiência em cima disso. Então, se alguém quiser começar ou perguntar alguma coisa. Obrigado, Simô. Eu quero, antes de entrar nas perguntas, eu vou ler aqui a participação das pessoas no YouTube. Então, eu tenho aqui o Luiz Hatz, que está aqui na sala exclusiva do Zoom, dando boa noite a Simô e boa noite a todos. Tenho também o Marcos Davi, ele fala, boa noite a professora Vanise e a todos daqui de Irvine, Califórnia, Estados Unidos. Temos aqui também o João Zero Absoluto, ele fala boa noite. E a Júlia Luiza Santos manda aqui vários corações e uma boa noite também. Simô, eu estou também com o Ricardo Leite Sensei, aqui no Instituto Moyato, ele está ao meu lado, e ele gostaria de fazer uma pergunta, vou aproveitar que ele está aqui, e depois eu vou passar para o Thiago Paternosso, lá de Brasília. Só um segundo. Ricardo Leite Sensei, palavra sua. Boa noite, Simô, boa noite a todos. Está vendo claro aí? Está bem? Muito bem. Áudio tá bom? Então tá bom. Simô, tive algumas felizes oportunidades de conviver, de participar de algumas vivências que a Simô organizou e dirigiu, com a questão da companhia e da condução, alguns temas particulares, que me foram bastante felizes, bastante ricos, né? Como vivência em grupo e tal. Então, eu estava conversando agora com o mestre de Aurora, agora há pouco, aqui no Instituto. Eu estou no Instituto Moyá, visitando. E
Nessa questão entre acompanhar e conduzir, tem uma questão muito sutil que a gente estava conversando, inclusive, agora há pouco, que é a questão do você conduzir, induzir e manipular. Quer dizer, você querer algo que se atinja o resultado que você quer. E aí você manipula as condições. Então, nem sempre, aí já é uma condição questionável, né? Então, acompanhar e conduzir, no lado yin, tem essa questão sutil. Porque no lado yang é você mandar fazer. Então, não é disso que nós estamos falando hoje. É do yin. Você ser o companheiro ou a companheira, o condutor ou a condutora, mas não o manipulador. Então, se a Simone puder trazer algo sobre essa sutileza limítrofe aí, eu gostaria muito de ouvir. Nossa, eu agradeço muito, Ricardo, muito bacana isso que você trouxe, que eu acho que vai ajudar muito nessa compreensão dessa questão da parceria. É muito interessante isso que você coloca com relação, isso é super importante, principalmente na questão da educação, quando a gente se vê numa situação de educar alguém, né? O que a gente faz? Como pais, como mestres, como professores, o que a gente faz, né? A gente deve conduzir ou a gente deve acompanhar? E, às vezes, a gente cai na sedução, né, de querer conduzir, não, vem aqui, venha, eu sei o que é melhor para você, e vamos lá, eu vou te mostrar, e pega na mão, e puxa e conduz, ou então vai empurrando, vai, né, puxando mesmo, como forçando um movimento e induzindo um caminho, e a gente pode até atribuir, muitas vezes, a uma função do Yang, né? O mestre é aquele que aponta o caminho, é aquele que diz o que tem que fazer, né? E o interessante dessa história, e aí a gente entra com a questão da parceria, e a parceria não quer dizer que a gente tem que estar em casal o tempo todo, a parceria também não quer dizer que a gente tem que estar em duas pessoas. Não, a parceria é quando você complementa, você tem uma complementariedade, às vezes, dentro de você mesmo. Claro que a parceria com duas pessoas é muito mais tranquila, é muito mais fácil, né? A gente sabe como é muito mais fácil criar filhos quando pai e mãe estão juntos, né? Quando Sifu e Simou estão à frente de uma família. Mas, muitas vezes, você tem que ser o pai e mãe, você tem que ser o Sifu e a Simou. E aí, você tem que decidir quem é que naquela situação, quem é que vai comandar, quem é que vai estar à frente, quem é que vai tomar as decisões. E, na questão do educador, do mestre, muitas vezes, a gente acaba optando pelo Yang, né? E a gente acaba optando pela condução. Mas existe uma outra forma também da gente conduzir, também da gente educar, também da gente apontar o caminho, que é acompanhar. E o acompanhar aí, a gente aciona um lado mais nosso. E o que seria esse acompanhar? Você colocar todas as suas qualidades de escuta, de observação, de apoio, de ajuda, de complementariedade, para que, a partir da onde esse aluno ou da onde essa pessoa está caminhando, a gente ajuda ela, a gente acompanha a partir do que ela está fazendo. Então, eu saio da frente, da onde eu estou puxando, e eu acabo ficando ao lado ou atrás e acompanhando, né? Muitas vezes pode acontecer de imediatamente ter que ter alguma atitude de condução, se ela está se colocando numa situação de risco, se ela se perdeu, né? Se ela paralisou. Então, aí que entra a questão da alternância. Por isso que é bacana a gente pensar em termos de parcerias e complementariedades e yin e yang, porque dependendo da situação, é o yang que vai estar ajudando mais, conduzindo, mostrando o caminho, empurrando, puxando, botando em movimento. Outras vezes é o lado yang, que é onde você se coloca um passo atrás, na observação, no apoio, na ajuda. Então, eu acho que isso ajuda a gente visualizar mais, não tem certo e errado, não tem um que é melhor
ou pior. Vai depender muito da situação, mas é muito importante você ter essas duas coisas à mão para você ajudar. A ideia é a ajuda, né? A tornar o outro melhor. Então, o que é que vai valer mais naquela pena? Uma atitude mais yang, de condução, ou você entender e você saber atuar como um acompanhar, né? Como um observar, um ajudar, enfim, que é uma atitude mais yin, né? Que ela fica mais nos bastidores, ela fica mais invisível, mas ela pode vir à tona quando necessário. O importante é você ter isso à mão. Muitas vezes a gente só sabe agir de um jeito só. E a ideia da parceria é, ou você pede ajuda para o outro, se você tem um outro que está tendo essa função, ou você aciona em você mesmo, liga o modo yin, né? Liga o modo yang, vamos embora, né? Não sei se o grão-mestre gostaria de complementar. Uma coisa que eu acho interessante quando nós estamos falando dessa parceria proposta pela professora Vanise é a questão de que a parceria ela é sempre complementar. O que quer dizer complementar? Né? Talvez até pelo quadro chamar o poder da força yin, pode levar a achar que devemos sempre ser yin. Não. A vantagem de você ter o poder da força yin é para que você possa acolher a situação e saber exatamente qual conduta você deve tomar. Então, você pode tomar conduta, quer seja de ainda receber, ou tomar uma atitude muitas vezes mais enérgica. Então, temos que lembrar que a questão de nós termos a parceria dentro de um processo de coliderança está ligado ao acolhimento da situação, porque muitas vezes a gente já parte de antemão em cima de uma conduta, e a conduta depende do acolhimento à situação. Esse que é o ponto mais importante. Por isso que o acompanhar, muitas vezes, ele é tão relevante. Porque o acompanhar não força a uma conduta precipitada, porque eu acompanho para poder entender qual que é a tangência do processo, que eu tenho que fazer a intervenção. E a intervenção, ela é sempre cuidadosa. A intervenção, ela é sempre de uma maneira a saber quanto que eu vou fazer. E o cuidado, muitas vezes, é tanto que a intervenção, ela nem é percebida como tal. Porque você faz de uma maneira tão sutil, tão delicada, que a intervenção ela é muito justa. Tão justa que parece que não houve intervenção, né? Que é a ideia do justo meio, tão já colocado aqui em outras ocasiões. Obrigado pela oportunidade de falar, professora. Vamos seguir, então. O mestre Giarola, temos aí quem? Agora é o Tiago Paternostro? Tiago Paternostro, direto de Brasília. Tiago, a palavra é sua, por favor. Boa noite, boa noite, Thay, todos os participantes aí. A minha questão, não está muito claro nem para mim qual é a dúvida, mas dentro dessa perspectiva yin, como que você faz um convite, e aí, no caso, falando fisicamente, né, da minha família Moideiná, que é uma família extremamente jovem, que não tem uma participação muito ativa do lado feminino, da Simô. Como que funcionaria um convite a essa participação de uma maneira que eu não quero de forma alguma que soe como uma cobrança ou talvez impositória, de que seria talvez uma coisa, do meu ponto de vista, mais yang, né? De você querer ter aquilo acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, se aquilo não acontece naturalmente, a perspectiva yin, nesse sentido, seria realmente da paciência, e como o Sicum falou um pouco agora brevemente do acompanhamento sem muita expectativa, seria isso, talvez?
Bom, eu acho que você foi muito claro, sim, na sua dúvida, e é bem interessante, é bem pertinente, Tiago, e isso eu acho que acontece na maioria das famílias, isso é muito comum mesmo. E o que eu sugiro? Eu acho que não tem uma norma, não tem uma regra. O ideal é peça ajuda, ou peça ajuda no sentido de quando você precisar dessa ajuda, vai lá e pede, é a coisa mais natural no mundo, né? Porque o que acontece? Justamente, o papel da Simone nesse momento, ela está na retaguarda, né? Ela está apoiando, ela está lá a postos, e muitas vezes o trabalho é invisível, né? O trabalho é de zelo, de apoio, de cuidado, que não aparece, e às vezes isso pode parecer uma ausência, muitas vezes pode soar como uma ausência, né? Mas nada impede, é muito interessante, porque normalmente os contatos, né, com relação a mim, é muito interessante, muitas vezes vai até primeiro para o Cifu, então quantas vezes não aconteceu de alguém ir lá e ir lá perguntar para o Cifu alguma coisa, e o próprio Cifu fala, não, vai lá falar com a Simone, isso aí, vai lá com ela, direto, exatamente. E vai mesmo, e passa a mensagem, liga, sabe, da maneira mais informal, mais natural possível, porque assim é que desencadeia essa relação, né? Essa relação, ela não precisa ser formalizada, ela não precisa ter regras, ela só precisa ter um começo e um pedido de ajuda, né? Eu acho que esse seria um super caminho. Bom, o Tiago, tudo bem? Quer fazer um comentário? Senão eu vou passar aqui para as outras perguntas. Pode falar, Tiago. Só agradeço. Que bom. Obrigado. Simone, eu tenho aqui o João Zero Absoluto, ele coloca algumas questões e ele põe duas perguntas que eu acho que posso resumir. Ele pergunta aqui, professora, você poderia resumir o Yin e o Yang? E depois ele completa, isso depende da maturidade do estudante no momento. Então, eu acho que ele está querendo saber um pouquinho a mais. Essa pergunta, né, de cara muito aberta, e ele completa, ó, a pessoa precisa entender que esse trabalho ajudará o desenvolvimento dela. Muito bom, muito bom, João, essa pergunta. E ótimo, muito obrigada por você lembrar, é verdade, a gente não tem, né, o que é o Yin e o Yang, vamos começar por aí, né, o que é, e o que eu entendo. Na verdade, o principal, é muito difícil enumerar, mas eu vou tentar colocar aqui para você um princípio, para você poder, e para todo mundo que está aqui, para a gente poder falar a mesma língua quando a gente fala em Yin e Yang. O que eu entendo por Yin e Yang? São forças complementares, iguais. Elas têm o mesmo peso, elas são iguaizinhas, no sentido de ninguém é mais importante que a outra, não tem julgamento moral entre elas, elas têm o mesmo poder, inclusive, porém, elas são complementares. Então, por exemplo, o frio e o calor, a luz e a ausência de luz, a sombra, o forte, o duro e o suave, o delicado e o macio. Não existe o certo e o errado em nenhum deles, né? Eles simplesmente são opostos, que se complementam. Então, partindo daí, normalmente a gente pensa no Yang como uma força que ela vem mais para a luz, ela vai para frente, ela explode, né? Ela tende ao movimento, ela tem mais energia, ela iria para frente e para cima, por exemplo, se ela fosse uma energia, a energia Yin, ela já vai, ela mergulha, ela vai, ela olha para onde o Yang não está olhando, né? Se um está na frente, ela está atrás, se um está do lado esquerdo, ela está do lado direito, se um está em cima, o outro está embaixo, são energias que vão estar sempre complementando. Normalmente, a gente atribui o Yang ao masculino e o Yin ao feminino, não por uma questão de gênero, mas por uma questão de complementariedade mesmo, né? Então, a gente pode partir desse princípio.
Como é que isso pode ajudar? Como você bem observou, sim, isso pode ajudar muito. Por quê? A gente entendendo essas duas forças dentro da gente, a gente vai conseguir alcançar uma harmonia mais fácil, um equilíbrio. E não é uma estagnação que eu estou falando, né? O mais interessante do yin e do yang é que eles não agem como forças que anulam uma a outra. Não é isso. É até bonito, eu acho que todos vocês já devem ter visto o símbolo taoísta do yin e do yang, né? É que eu não tenho nenhuma aqui, mas eu acho que vocês lembram, parece duas, como é que eu descrevo? Não tem nenhum símbolo por aí? Depois, se alguém puder passar, produção, se puder botar um yin e um yang aqui, isso. O que é interessante a gente observar? Não é um círculo metade branca e metade preta, não é metade, porque senão elas se anulariam, elas se paralisariam, não haveria movimento. A ideia dessas energias se complementando é que haja um movimento. O próprio símbolo, ele mostra um movimento, parece que ele tende a rodar. Então, num lugar onde tem mais luz, por exemplo, a gente vai ver uma pontinha, uma insinuação da sombra. Quando a gente vê uma sombra, uma ausência de luz lá maior, a gente vai ver uma insinuação da luz. Então, o que acontece? Não é um tentando anular o outro, é um apoiando e fazendo com que aquilo se movimente. E é um movimento que eu entendo, é um movimento, olha aí, aqui que eu estou falando, olha que interessante, tá vendo? E o mais bacana, ninguém é 100% luz, ninguém é 100% sombra, ausência de luz, por exemplo. Ninguém é totalmente yang e ninguém é totalmente yin, quer dizer, no centro, né, na alma do yang, dessa energia yang, a gente tem a semente do yin. E na alma do yin, a gente tem a semente do yang. Então, isso é para mostrar exatamente, a ideia é unificar, é complementar, e é movimentar, é se alternar no sentido, para onde o movimento vai, o outro vai apoiando, vai complementando, e não é de domínio, não é de dominação. Muitas vezes, se a gente tem essa ideia de atribuir o yang, o forte, para o masculino, para o que domina, para o que... nós não estamos na natureza do yang. A ideia do yang não é a dominação, não é? Assim como a do yin não é a de submissão. Por isso, toda vez que você se vê atribuindo valores, atribuindo um julgamento moral, então você não está falando de yin e de yang. Você precisa entender como potências, como valores, como qualidades, até como virtudes, que vão depender da situação, a situação e o seu propósito, para onde você quer ir, é que vai determinar quem é que você vai trazer à frente, né, aquela força. Mais uma vez, se o grão-mestre Léo Moura quiser contribuir, vamos complementar, né? A ideia aqui é parceria. Eu queria só pontuar essa ideia de virtude que a professora colocou, porque virtude vem de virtus, né? E virtus é força. Então, quando nós temos yin e yang, que é muito diferente do dualismo que nós estamos acostumados, que, né, como ela falou, onde se atribui valor entre bem e mal, e nesse caso, então, o yin seria o mal, né? Ou entre a escuridão e a claridade, onde é muito importante que se proteja da claridade com a escuridão. A claridade em excesso cega. Da mesma forma que a escuridão em excesso impede de nós vermos. Então, essa complementariedade é que faz a diferença entre esses opostos. Por isso que o yin e yang é uma relação de oposição complementar.
Esse é o ponto que acho que faria com que nós pudéssemos ter um melhor entendimento do que se trata efetivamente de Yin Yang, e não de elementos onde nós julgamos que são positivos ou negativos. Obrigado. Isso mesmo. O João continua, mas antes disso eu gostaria de ler aqui a mensagem da Inês Braconô. Ela manda aqui: boa noite, Simô, e boa noite a todos. Boa noite, Vou seguir aqui. O João Zero Absoluto ainda completa, ó. A pessoa pode ter só um pouco de um deles e precisa equilibrar isso? Exato, exatamente. Essa é a ideia da gente estar buscando sempre melhorar, né? Eu acho que é para isso que a gente está aqui. A ideia é de melhorar, de se tornar um ser humano melhor, né? E equilibrado, harmônico, e que segue em busca daquilo que ele se propôs, seja objetivo, seja o propósito, o objetivo, enfim, do que você quiser chamar. E sim, acontece isso muitas vezes da gente culturalmente aprender ou ser induzido a desenvolver um lado só, muito mais do que o outro. E é muito fácil isso acontecer principalmente nas artes marciais. Por isso que existe essa ideia da gente trazer aqui, né, dentro do universo do Kung Fu, do Wing Chun e das artes marciais, o poder do Yin. Não porque ele é mais importante ou menos importante, é porque muitas vezes, sim, João, ele não está trabalhado, muitas vezes, no artista marcial, por exemplo, né, que ele está sendo muito explorada a energia, a força, né, o marcial, e o Yin, que é esse lado mais flexível, de ajustar, de observar, de refletir, de acolher, né, de resiliência, todo esse lado complementar que a gente sabe que é necessário para qualquer artista marcial, para qualquer ser humano. Às vezes ele tá lá tímido, ele tá lá quietinho. E aí, nessa hora que, por exemplo, viria o papel da Simô, ou o próprio Sifu, ele pode trabalhar esse lado mais Yin e falar: não, vem cá, olha, vamos sentar aqui, conversa, observa, relaxa, né, fica mais tranquilo, ouve os seus sentimentos, ouve a sua intuição, cria, né, não vai sem pensar, enfim, acolhe primeiro. Então, muitas vezes pode vir isso através da figura da mãe, da figura da Simô, ou da própria figura seja do seu Sifu ou da sua Sifu, que vai usar esse lado Yin para tentar aflorar e mostrar para você. Todos nós temos. E a ideia, inclusive, desse quadro é a gente relembrar isso, é a gente estimular, é a gente inspirar para que isso saia, né? Para que isso possa aflorar, para que possa experimentar, vir à luz, falar: nossa, olha que legal, olha que interessante que é observar mais, ouvir, olha que interessante que é criar, olha que interessante que é trabalhar a gentileza, a escuta, a flexibilidade, ao invés da força, ao invés da energia. Olha que interessante que é acompanhar, ao invés de ficar o tempo todo tomando as decisões e conduzindo, né? Então, sim, sem dúvida, eu acredito que o ideal seria a gente dar oportunidade para esses dois lados, inclusive e principalmente dentro das artes marciais, onde é muito mais fácil e é muito mais trabalhado a energia, né, o movimento, a força, e está muito mais associado à arte da guerra, né? Aqui a gente pode até atribuir Yin e Yang como guerra e paz, mas no conceito dos dois serem necessários, dos dois se alternarem e os dois serem bons, né? Não dá para ficar só em guerra e também não dá para ficar só em paz, né? Paz é a morte o tempo todo, né? A gente precisa dessa alternância, senão a gente não sai, não levanta da nossa cama de manhã, né? Para ir trabalhar, ou então a gente também morre de exaustão se a gente não tem um momento de paz também. Então, sem dúvida,
esse equilíbrio é o nosso desafio, de todos, do ser humano, inclusive, né? Eu espero ter ajudado, João. Obrigado, Simô. Bom, estou aqui com o Ricardo Leite Sensei, que quer fazer uma outra colocação. Vou transferir para ele. Simô, na outra live que nós fizemos, que a Simô fez, e o Sifu falando agora, me lembrei de uma intimidade que eu vou compartilhar aqui. Porque na minha casa, como eu comentei na outra live, eu gosto de viver no escuro. Eu aprecio muito, não é nenhum treinamento ninja, não, é realmente vivenciar, perceber as coisas, e vira e mexe, em vez de ir no banheiro, eu acabo entrando no armário. Porque as portas são paralelas. E eu vou no escuro, e uma vez por mês eu entro no armário e comecei a lembrar da Simô toda vez que eu entro no armário. Porque essa experiência é muito rica, como o Sifu falou hoje de novo, não tem esse negócio que o escuro, só o claro que é bom, né? Porque é fácil de manipular. Você vê uma pessoa muito tosca, uma pessoa que não tem a mínima noção de conseguir ter, assimilar a sutileza das coisas. Ou o inverso, uma pessoa muito, né, muito retraída, que não consegue reagir a algo. As duas são muito fáceis de manipulação, né? Quer dizer, um tosco você puxa para a briga e pronto. Muitas vezes o próprio se encrenca, né? Ou mesmo que, né? Ou seja, então na briga já perdeu todo mundo, né? Não tem isso. E o sutil também. O sutil está lá achando que às vezes está escondido, protegido, e é o primeiro a ser reprimido pelas coisas, né, as coisas normais. Então, eu tive uma experiência, só para complementar, desculpe a extensão, de edição, e eu estava editando eu não sei o nome técnico, mas como a Simone descreveu, o símbolo do taoísmo, né? Esse yin yang. E eu estava editando, e eu realmente foi uma experiência muito interessante, porque a gente está acostumado, e essa foi a minha razão de querer editar, que a gente está acostumado em vê-lo chapado e estanque. Essa noção não é nem, né, só, né, não é nem só tridimensional, ela é multidimensional. Ela é muito mais do que esférica, essa noção. E como representar isso para além daquela noção estanque e chapada? Ela é multidimensional e dinâmica, né? E aí o ponto de equilíbrio nem sempre é assim, muitas vezes é a retração, como a Simone falou, né? Então eu queria que a Simone pudesse trazer essa questão da multidimensão mesmo, né? Como a Simone já estava descrevendo mesmo, né? Que eu queria compartilhar. É muito legal, né? É muito interessante esse símbolo, e você observou muito bem, Ricardo, porque é duro quando a gente precisa representar graficamente, a gente perde muito, né? A gente perde tudo, praticamente. A gente tem lá só 2 dimensões e acabou. E a gente perde o movimento, né? Eu entendo, eu não sei como é que graficamente isso aconteceria, mas eu imagino esse símbolo, inclusive, além de uma esfera, ele ser uma espiral, né? Que ele tanto pode ir para cima, quanto ele pode ir para baixo, ele pode expandir ou ele pode retrair. Então, é que a gente é difícil representar isso graficamente, mas agora, para isso que vale a imaginação. Então, a partir de agora, a gente precisa começar a imaginar esse símbolo muito maior do que essa bolinha, né, que virou logo. Logo é, acho que de muita marca ainda, e nem me lembro mais, mas eu já vi isso em marca de roupa, esse símbolo. É muito mais do que isso, e a gente tem que expandir. E a gente tem que trazer e tem que perceber isso na gente, né, como o próprio João, ele mesmo ele mesmo colocou, ele trouxe isso para a gente. Nossa, às vezes a gente vê que tem uma força muito maior e a outra está muito minguada, a outra está muito tímida, ou como você mesmo colocou, Ricardo, tem situações em que você está justamente mostrando o lado mais frágil num momento onde você precisava estar trazendo o seu mais energético, ou o contrário, você está indo pé no peito e na verdade você tinha que estar mais retraído, mais acolhido, para que a coisa pudesse fluir, para não criar resistência,
porque a ideia da complementariedade é não ter resistência, é ninguém dominar ninguém, é acompanhar e é se movimentar. E uma coisa interessante que a fala do Ricardo me fez pensar é assim, a importância, porque o que acontece? O Yang é o lado mais da luz, é o que está aparente, é o que está visível, né? Porque normalmente ele é o que chega primeiro, né? A energia, ela chega primeiro. Porém, para que essa energia esteja equilibrada, a gente precisa mergulhar. A gente precisa o quê? Entrar nesse quarto escuro aí que o Ricardo trouxe, que é um super treinamento, porque o que acontece? A gente pode tornar o nosso ambiente, tirar a luz, e aí o que acontece? Nossos sentidos, audição, olfato, tato, a gente dá chance para que os outros sentidos possam trabalhar também. Sensibilidade, né? Você apura outros atributos que eles nunca teriam chance de acontecer num quarto completamente iluminado, né? Num lugar completamente iluminado. E aí, o que acontece também? Se você está o tempo todo fora de você, na luz, atuando, lá em cima, força, vamos embora, para frente, caminhando, você nunca entra para dentro de você, né? E o que você está sentindo? O que você está pensando? O que a tua intuição está te dizendo? Quem é que está sussurrando aqui dentro? Enquanto está todo mundo berrando lá fora, você precisa aprender a fazer silêncio, você precisa aprender a apagar a luz, você precisa aprender a mergulhar para ouvir, para acessar uma sabedoria imensa, que está louca para sair, que está precisando sair, e muitas vezes o excesso de luz, o excesso de energia, o excesso de força yang não está deixando isso vir à tona, né? E como o Ricardo falou, tem hora que não dá para deixar esse seu lado sutil, suave, intuitivo, numa hora que você está numa situação de guerra, que você precisa defender a sua vida, defender a vida do outro, é pura energia, é luz, é ir para frente. Então, não dá para dizer que um lado é melhor que o outro, mas você precisa dar chance para que os dois exercite, eles saiam, eles estejam fácil para a hora que você precisar, eles estão lá, estão de prontidão, seja qual for, yin ou yang, mas você está pronto para fazer com que aquilo vá à frente. Eu estou vendo que o Tiago, acho que quer perguntar. Isso. Antes disso, Simô, eu tenho aqui um comentário do João e uma pergunta da Inês também, depois eu passo para o Tiago. O João Zero Absoluto fala aqui o seguinte, o Wing Chun é forte, delicado e flexível ao mesmo tempo. É só um comentário. E a Inês fala o seguinte, me deu uma pergunta, né? Nossa linha central seria o ponto de equilíbrio entre essas duas naturezas? Ai, que legal, né? Que interessante. E é verdade, o Wing Chun é incrível, né? Porque o Wing Chun, ele é esse exemplo dessa alternância, ele tem muito Yin, né? Uma complementaridade muito bacana pela própria natureza do Wing Chun, né? Que teve uma mulher na fundação, na estrutura, né? Tem o feminino, né? Por trás, alternando e apoiando, enfim. O Wing Chun, sim, é um super exemplo, que bacana que você trouxe isso. E eu acho que com relação à linha central, vou passar para o Sifu, porque ele vai poder responder melhor isso para você, Inês. Lembrando aqui aquela observação do mestre Ricardo Leite com relação à sua fala, professora, do símbolo, aquele símbolo chama Tai Chi, né? Aquele símbolo do Yin Yang. E quando ele fica tridimensional ou multidimensional, nos mostra apenas uma coisa na minha visão, que nós temos que estar equilibrados em todos os aspectos da nossa vida. Não é só um aspecto, e o grande desafio é esse, é como equilibrar, né? Porque o desafio não é você ter mais yin ou mais yang, é como você equilibrar essas forças nos mais diferentes aspectos. Só que tudo tem um ponto de partida. Tudo tem uma proposta inicial.
E no sistema Wing Chun, que é um sistema, acima de tudo, para que nós possamos buscar esse equilíbrio, Inês, né? Ele advém de um clássico chinês chamado Chun Yun, né? Chun quer dizer centro, ou seja, equilíbrio, e Yun, que é um caractere que, inicialmente, os primeiros tradutores dessa obra, que eram os tradutores que eu estou falando, europeus, eles ignoraram esse caractere, por ele ser muito inusitado. Tanto que essa obra de Confúcio ficou conhecido como clássico do meio. Só que Chun Yun, só o Yun é meio. E o que se trata o Yun? Né? Ou, perdão, o Chun é o meio. O que se trata o Yun? O Yun se trata de comum. O que é comum? Então, primeira coisa importante é nós aprendermos a como nos equilibrarmos nas coisas comuns. Coisas que normalmente a nossa sociedade ou nós mesmos não damos importância. Coisa básica, como é que você se senta, como é que você come, coisas básicas do dia a dia. Por quê? Porque você dar atenção e se equilibrar nessas coisas comuns é muito difícil. Você pode reparar, por quê? Porque ela não demanda atenção. Por isso que é mais fácil você ter atenção, não nas coisas comuns, mas nas grandes coisas. Lá você presta atenção. Né? Você tem um grande evento, você tem uma live, você vai prestar mais atenção. No entanto, é nas coisas comuns que esse equilíbrio se manifesta. Então, qual foi o recurso que muitos dos nossos ancestrais utilizaram? Foi trazer isso para situações como a experiência marcial. Que é por quê? Porque a partir de uma premência de morte, a morte está lá. A morte, ela se torna algo determinante para cada ação que eu vou fazer. Eu tenho que prestar atenção. Então, daí surge a ideia da linha central dentro do sistema Wing Chun. Como que eu me equilibro perante uma premência de morte? A morte está lá, está batendo na sua porta. E você tem que estar equilibrado. Você se equilibrou? Então, agora, vamos fazer mais difícil do que isso? Se equilibrar nas coisas pequenas? E assim, então, sua atenção fica mais refinada para as coisas pequenas. E aí, então, nós temos esse equilíbrio pluridimensional, né, ou multidimensional que vocês estavam colocando. Então, a ideia de nós termos a linha central, ela não é o fim, ela é o começo desse grande processo, né, que é a vida. Bom, eu tenho aqui o Marcos Davi também. Ele fala o seguinte: às vezes me sinto em conflito entre estar muito relaxado ou muito tenso, difícil de achar o equilíbrio. E depois, em seguida, ele fala o seguinte: acho que a pergunta já foi meio que respondida. E com isso eu passo ao Tiago Paternosso. Eu sempre me surpreendo com as coincidências que acontecem dentro desses diálogos nossos, dentro da vida Kung Fu de forma geral. Mas durante a última fala da professora Vanise, eu comecei a pensar exatamente nisso que o Sikun falou agora, da representatividade desse equilíbrio entre o yin e o yang, e o positivo e o negativo, dentro do ambiente marcial, né? E se o yang é a luz, é a ação, é aquilo que cresce, expande, toma espaço, né? O yin seria aquilo que acalma, silencia e acolhe, né? Ele cria espaço para que aconteça o yang. E é muito interessante como a proposta de estudo do Wing Chun, até onde eu tô percebendo,
ela valoriza muito essa sensibilidade da escuta do outro, né? Você precisa, lógico, ter uma base firme, você precisa reconhecer a sua própria energia e ser capaz de usar ela de forma apropriada, mas, muito além disso, você precisa ter uma capacidade de escutar a energia do outro, do que está sendo proposto, para você, então, conseguir chegar num fim que seja satisfatório, né? Em qualquer campo. E aí veio também da nossa última conversa aqui no canal Kung Fu Life, que a gente falou exatamente da pausa, né? Da não ação, da não produtividade o tempo todo. E é incrível como essas coisas vão se complementando, né? E como a professora Vanise já citou também na primeira resposta, às vezes a parte yin, ela está fazendo um trabalho invisível. Você não está percebendo a importância, né, da conversa, né? Que eu ouvi o quê? Né? Vamos lá, vamos para porrada, vamos subir em cima e força, força, força. Mas a real estratégia, né, principalmente proposto por Sun Tzu, está nisso, de você conhecer o outro. E para conhecer o outro, precisa, antes de qualquer coisa, ter o silêncio, né? É muito bonito, eu gosto muito dessas conversas nossas. Que legal, Tiago, é isso mesmo, que bacana. E isso, o que você falou, reforça muito essa ideia, a importância da conexão, porque o que é a gente exercer a parceria, se não a gente fortalecer as conexões, né, e os vínculos, porque muitas vezes a gente fica à parte do outro, a gente interrompe esse diálogo, porque para ter um diálogo não pode ter duas pessoas falando ao mesmo tempo, e nem duas não falando nada, né? O diálogo é um dá, o outro recebe, depois alterna. Isso é essa alternância, né? Um fala, o outro escuta. É o yin e o yang, é essa conversa acontecendo. E as conexões acontecem conosco em relação a uma situação, conosco em relação a outras pessoas, conosco em relação a nós mesmos. Às vezes a gente também se para de conversar com o mundo, como o Davi colocou, às vezes eu me sinto muito relaxado, ou então muito tenso, porque a gente parou de conversar com o ambiente, você tá desconectado do que está lá fora, você está relaxado demais e lá fora está pedindo ação, ou você está tenso demais e lá fora está falando, não, calma, está tudo certo, está tudo tranquilo, relaxa, respira. Então, quando a gente para justamente de buscar essa escuta, esse equilíbrio, e a nossa fala, que não é só ficar escutando, e não é só ficar falando, a conexão, ela pede justamente isso. É a minha vez agora ou é a vez do outro? A hora que o outro estiver falando, aí eu acolho, eu escuto, eu analiso, eu observo, aí depois vai ser aí eu tomo, então, a minha vez agora de dar, é a minha vez de contribuir, é a minha vez de ajudar, e aí eu tomo a minha posição de ir para a luz, de falar, e o outro acolhe. Então, a parceria, ela é muito importante também para facilitar os vínculos e as conexões, e a gente está em sociedade, a gente precisa disso o tempo todo, né? Ninguém está numa ilha sozinho, então, quanto maior qualidade tiver essas conexões, esses vínculos, muito melhor vai ser as nossas relações e tudo que está acontecendo em volta, né? Assim que eu enxergo, pelo menos. Obrigado, Simô. Bom, eu vou alertar aqui que temos 5 minutos para o final. Como sempre, passa muito rápido o nosso momento aqui. Simô, a Inês, ela agradece a meia resposta, obrigado ao Sifu e a Simô, e a Júlia Santos também aqui agradece com as caras de sorriso. Bom, eu vou passar a palavra a Simô novamente, depois passo ao grão-mestre Léo Mamura, Sifu, e faço o encerramento. Simô, a palavra é sua. Eu que agradeço, Inês, Júlia, queridas, todos vocês de estarem aqui, justamente dando essa oportunidade da gente estar conversando aqui, né?
Muito obrigada mesmo. E fica o convite, eu acho que a ideia desse quadro é justamente a gente estar fazendo essas trocas, né? E a ideia eu vou estar trazendo aqui um ponto aqui de partida, a partir da perspectiva para a gente começar a trazer ela, né, a pensar nela, em como que ela serviria, em como é que onde ela está dentro da gente, como é que a gente pode exercitar, né, e ter ela a postos para que esse equilíbrio fique mais justo. Então, a ideia desse quadro é trazer temas, né, abordando a questão da escuta, a questão da gentileza, a questão do acolhimento, a questão da intuição, do relaxamento, da pausa, da criação, do brincar, né, da paz. Então, não porque isso é mais importante que o resto, né, mas porque são atributos que muitas vezes estão lá, quietinhos, esquecidos, né, tão tímidos, e a gente pode ter oportunidade de trazer isso, né, para a vida, para estar disponível, né, às vezes a gente tem isso em abundância, mas a gente não está nem percebendo que a gente tem isso, né. E isso, eu vejo vocês, então, no nosso próximo, daqui um mês, né, a gente vai ter sempre, no final, bom, o Rodrigo explica como é que vai ser a história. Obrigado, Simor. Vou passar a palavra ao Sifu, depois faço o encerramento. Eu quero agradecer aqui a participação da professora Vanise Almeida, que sempre traz perspectivas muito diferenciadas para a gente poder fazer esse contraponto, né? Foi falado pelo Tiago Paternostro sobre a questão, né, da pausa, né? A questão eu gosto de usar a palavra da descompressão, porque as pessoas elas querem ser produtivas o tempo todo. Quem é produtivo o tempo todo nunca vai ser produtivo o tempo todo. Por quê? Porque o tempo todo, o que é? É um dia? É 2 dias? É 10 dias? É 10 anos? É 50 anos? Né? E o que é ser produtivo? Né? É uma questão só de produtividade ou é uma questão de inspiração? E é uma questão de diversão, né? De apreciação do que se está fazendo. Porque senão aquilo vai caindo, aquilo passa a não ter mais sentido. Então, nós temos que, muitas vezes, reconsiderar ou revisitar e até ressignificar alguns nessas noções ou até conceitos que nós desenvolvemos. E nós aqui fazemos uma diferenciação muito grande entre conceito e noção. Por quê? Porque a noção está muito mais ligada ao que se vive, ao que se experimenta, e ela tem uma subjetividade muito grande, ao passo que o conceito ele tem um rigor teórico muito maior. E por isso mesmo, na nossa perspectiva, ela perde um pouco de validade, porque dentro do Kung Fu o que vale é o que a pessoa sente, o que a pessoa experimentou, e não o que ela leu, o que ela emprestou do outro. Então, como já dizia o grande Da Vinci, que zombava daqueles que foram para a escola, né? Por quê? Porque ele falava, essas pessoas só ficam repetindo a experiência alheia, né? E deixam de viver sua própria experiência. Então, ir no Kung Fu é muito importante isso. Daí também o meu agradecimento a todos os que participaram, que fizeram perguntas, fizeram comentários. Por quê? Porque aqui ninguém está com a verdade. Aqui nós estamos compartilhando experiências e, como eu falei na minha apresentação, a professora Vanise tem uma experiência bem extensa nessa área, não só no campo da pesquisa, mas também no campo da convivência, que pode nos ajudar aqui a ressignificar certas noções e até mesmo dar mais significado para aquilo que nós estamos vivendo. Porque muitas vezes a gente vive tudo sob a mesma lente e acabamos perdendo a riqueza do que é a experiência. Porque mais importante do que viver a experiência é o significado que damos
a essa mesma experiência. Então, portanto, mais uma vez, professora Vanise, muito obrigado pela sua participação. Quero também aqui agradecer a todos que participaram e passo a palavra aqui para o gerente operacional do Instituto MUIAT, o mestre Rodrigo Giarol. Obrigado, Sifu. Bom, resta a mim agradecer a todos, agradecer a minha Simô, professora Vanise Almeida, ao meu Sifu, ao mestre Léo Mamura, por terem atendido, né, novamente aos pedidos do Instituto e por essa nova fase, onde teremos, né, a participação da professora Vanise Almeida, como foi falado no começo, sempre na última semana do mês. E vamos ter vários convidados aí também durante as quartas-feiras. Eu não posso deixar de falar, aqui tem algumas colocações finais. Tem aqui o Sifu Farnese. Boa noite, doutora Vanise Almeida. Que alegria poder ver e ouvir você. Receba meu abraço e da simultânea. O João, novamente, zero absoluto, agradece. A Inês manda boa noite, Sifu e Simoi a todos. E são esses os mensagens finais. Boa noite a todos. Até a próxima quarta-feira, em mais uma live do Instituto Moiano. Boa noite. Obrigada. Edson, tranquilo?